as folhas da sua alocácia caíram e ficou apenas o pecíolo e as raízes, vem comigo aprender como salvar essa planta, recuperá-la e fazer com que ela volte a brotar folhas lindas. Não jogue isso fora porque ela não morreu. Vem comigo e aprende a resgatar essa planta. Nessa época do ano é muito comum as alocácias entrarem em dormência. Isso não significa que ela morreu. Quando a planta entra em dormência, provavelmente devido à exposição ao frio, a planta ela vai perder as suas folhas, ficando desse jeito, apenas com as raízes, o bulbo de onde ela nasceu e o seu pecíolo principal. Mas não jogue isso fora. O segredo é você saber cuidar até o início da primavera, onde ela vai ter forças para voltar a se desenvolver e crescer igual ou até maior do que ela era antes. Então o primeiro passo é a gente retirar ela do vaso. O vaso acumula muita umidade, é difícil a gente controlar e principalmente a gente vê o desenvolvimento dela. Então eu particularmente gosto de utilizar copos plásticos transparentes, porque a quantidade de terra vai ser muito menor e além disso a gente vai conseguir ver o desenvolvimento das raízes e saber o momento certo de regar, porque no período de dormência a planta vai consumir muito menos água, então a gente precisa molhar na hora certa, senão, além dela entrar em dormência, ela vai acabar apodrecendo e aí realmente a sua planta não vai conseguir voltar a se desenvolver. Então o primeiro passo é a gente ver as raízes que estão saudáveis, a gente dá uma analisada, ver se tem alguma parte mole, com mau cheiro ou com as raízes mortas. Não tendo, a gente vai partir para o transplante. É basicamente pegar um copo plástico, fazer alguns furos embaixo dele para a água escoar, como drenagem nesse caso, e vou acomodar meia gaze no fundo do copo, para servir como um sistema de drenagem, principalmente para não deixar o pouco de terra ir embora. Vou utilizar o mesmo substrato, porque o copo já é muito fácil de manter o nível de umidade da forma correta. Se você não for fazer num copo plástico, eu aconselho a você usar muito pouco terra vegetal, usar principalmente casca de arroz carbonizada, carvão, casca de pinos ou chips de coco, com uma parte ali de no máximo 25 a 30% de terra vegetal, que a terra retém muita umidade. Então aqui eu vou pegar no meu substrato os pedaços maiores de carvão vegetal e casca de pinos, eu retiro, porque como esse copo plástico é muito pequeno, acaba não fazendo tanto sentido. Mas os outros pedaços menores a gente acaba deixando. Então eu coloco aqui até a metade do vaso, estou retirando os pedaços maiores que tem aqui na minha mistura, para usar só os menores, e aí a gente vai acomodar. Então primeiramente essa daqui, e aí o segredo é não cobrir totalmente. Eu vou mostrar para vocês aqui. E agora a gente vai fazer isso com o outro. E aqui, ó, fica muito mais fácil, como eu falei, ó, a gente acomoda e deixa a parte de cima da planta para fora. Essa aqui, apesar de estar maior, ela está mais fácil porque o pecíolo está mais comprido. E aí aqui é a mesma coisa, a gente vai cobrir e completar com terra com a mistura do nosso substrato. Dando uma batidinha assim de baixo para cima, acomoda melhor e os buracos de oxigênio eles são preenchidos com a mistura de terra. Pronto, então eu vou mostrar aí mais de perto para vocês como que fica. Então aqui a gente tem no copo plástico, ó, eu mantive a parte de cima da planta para fora, essa aqui também mantive para fora aqui nesse pedaço. E o que facilita muito? Aqui a gente consegue controlar a umidade de forma extremamente simples, colocar em um ambiente onde ela não pegue tanta friagem, que foi o motivo provavelmente dela ficar dessa forma, e a gente consegue ver a saúde das raízes. Então, se a gente olhar aqui, ó, tem as raízes aqui aparecendo, aqui tem mais algumas raízes aparecendo. A gente consegue ter um controle e um manejo muito melhor e mais fácil. Essa aqui também, ó, aqui algumas raízes aparecendo, aqui mais algumas raízes aparecendo. Então, aqui essa planta ela pode ficar tranquilamente por mais uns 3 meses, que ela vai se desenvolver, vai encher todo o copo de raiz, e depois disso a gente se preocupa em trocar. Então, para essa e outras dicas, segue o Rei Alocácia e fica acompanhando os próximos vídeos e acompanha o desenvolvimento dessa planta.